Oi, gente. Hoje eu vim falar de um assunto que foge muito, assim, dos assuntos do canal, que é saúde mental e viagens. Eu vou falar, mas eu acho que é interessante falar disso. Algumas pessoas podem se identificar, pode ajudar em algumas coisas, que é sobre trabalho freelance. As vantagens do trabalho freelance. Eu venho trabalhando como freelancer desde março do ano passado, março de 2021. Trabalhava com CLT antes e, gente, eu não tenho nenhuma vontade de voltar a trabalhar CLT. Não tenho vontade de voltar a trabalhar presencialmente. Então, para mim, agora, só como freelance, só como freelancer, somente remoto, só trabalho remoto, até porque me permite viajar também. Eu abri CNPJ, eu sou MEI, né, para facilitar essa questão. Muitas empresas só querem trabalhar com freelancers que tem a empresa, realmente facilita muito para você emitir nota fiscal. E eu tenho adorado essa vida. Para mim, assim, casou muito com o que eu sou, sobre como que eu vejo as coisas. E eu vou falar das vantagens que eu enxergo trabalhando como freelancer. Eu confundo quando tem que falar freelancer e freelance. Bem, vamos lá. Primeira vantagem, não tem processos seletivos longos. Então, aquela coisa de fazer 5 etapas de um processo, ou então vai um dia preencher ficha, vai outro dia para fazer dinâmica, aí depois outro dia fazer entrevista, e tipo 20 pessoas, 10 pessoas para uma vaga só, como eu vi muito, que eu vi também quando eu trabalhei com recrutamento e seleção. Chega a ser uma coisa meio desumana. Assim, como os candidatos são tratados. Um dos motivos que me fez largar essa área de recrutamento e seleção. Então, geralmente, pelo menos, né, sempre se baseando na minha experiência, eu sempre consegui de uma forma muito fácil. Por exemplo, o primeiro que eu consegui, eu mandei minha proposta. Eu uso uma plataforma online bem famosa de trabalho freelance. Eu mandei minha proposta, falei da minha experiência. Eu vi que o cliente usava um sistema que eu já tinha trabalhado quando eu trabalhava CLT. E isso foi o que chamou a atenção dele. Então a gente só conversou. Então, eu preciso disso, disso, disso. Você pode me ajudar com isso? Você pode ajudar a gente? Eu, sim. E aí foi começando o meu primeiro trabalho freelance. E a partir desse trabalho, eu consegui experiências que me ajudou a conseguir mais trabalhos. Então, e teve nenhum, assim, tipo, entrevista, não. No máximo, assim, um bate-papo muito rápido, muito breve, uma coisa mais focada nas suas competências, na sua experiência, do que no que você é, o que você faz, o que você tem, o que você não tem. Isso eu acho muito vantajoso. Segundo, você dá o seu valor. Realmente, você dá o valor que você vai cobrar pelo trabalho e o cliente vai decidir se ele quer ou não. Geralmente eu dou uma pesquisada assim de quanto que estão pagando para determinadas funções, porque principalmente em plataformas online, às vezes eles querem o que paga mais barato, assim, mas geralmente eles querem mesmo que você dê o seu preço. Para eles decidirem se vão aceitar ou não. Não é aquela coisa ao contrário, né? Que nem a empresa fala, não, a gente vai te pagar isso e é isso mesmo. Então, uma das vantagens que eu vejo é que você dá o seu valor. Você trabalha quantas horas você quer. Pelo menos nos meus trabalhos, eles sempre eram, assim, 5 horas, o outro eram 4 horas. Então, de repente, se eu tô só com 2 e eu trabalho, 2 horas para cada, eu trabalho 4 horas por dia, e eu achar que isso tá bom para mim, eu não preciso trabalhar mais. Eu posso trabalhar só 4 horas por dia. Vai depender de quanto que eu tô precisando de dinheiro, né? Se eu consigo outros trabalhos. Então, eu já cheguei a ter 3 trabalhos de uma vez. Eu gastava, acho que umas 10, 11 horas por dia trabalhando, de segunda a sexta. Mas como eu gosto muito, assim, de estar produzindo, de estar trabalhando, então pra mim era tranquilo. Mas eu tinha
eu poderia não ter ido atrás de outros trabalhos com o que eu já tinha. Então é isso, você decide quantas horas você quer trabalhar. Na maioria das vezes, você trabalha a hora que quer, realmente. Tem trabalhos que você não precisa estar disponível das 9 às 5. Você vai trabalhar das 9 às 5, sabe? Aquela coisa bem fixa mesmo. Então, tem alguns que você realmente precisa estar disponível, precisa fazer aquele trabalho em determinado horário, mas muitas vezes é muito comum nesse tipo de trabalho você só fazer a hora que você quer. Ah, se eu quero fazer, se eu acho que é melhor fazer à noite, eu faço à noite. Se eu acho que é melhor fazer de manhã, eu faço de manhã, à tarde. Você tem essa flexibilidade aí de decidir se você precisa resolver alguma coisa pessoal também. Aí você fala, não, vou fazer meu trabalho de manhã, vou fazer à tarde. Isso é muito legal, é uma coisa que eu valorizo muito. Demissão sem drama. Realmente, né? Nem sem todo aquele dramalhão, sem ninguém ficar machucado. Ó, não quero continuar com o cliente, ó, não consigo mais trabalhar para você. Ou então, quando o cliente não precisa mais dos seus serviços, ele também chega, olha, então a gente não precisa mais de você, não dá para continuar. Acabou. Não tem aquela coisa que sim, que você tá muito preso com a empresa. Hoje, trabalhando dessa maneira, eu me sinto muito livre. Porque, assim, quando você é CLT, você é meio que propriedade da empresa. Eu tinha essa sensação. Não sei se todo mundo tem. Eu sempre tive essa sensação de que você é propriedade da empresa. Então, muitas vezes você vê aquele funcionário que não tá mais aguentando, que tá esgotado, que não quer mais trabalhar ali, mas ele não pede demissão para não perder o direito de sacar o FGTS e não perder a multa dos 40%. Isso é uma forma da empresa te aprisionar. Então, assim, é muito complicado estar nessa situação, mas eu encontrei uma forma de sair e é com trabalho freelance. Então, não tem todo esse dramalhão, toda essa dificuldade para encerrar um contrato com uma empresa. Você não tem chefe, sim, cliente. Realmente existe um tratamento diferenciado que eu sempre senti dos meus clientes para mim. Não é aquela coisa do chefe que manda, que tem que ser do jeito dele, que tem que ser aquela hora, sabe? É uma coisa muito mais respeitosa muitas vezes, porque, quer dizer, na maioria das vezes, porque realmente o chefe não é seu dono. Eu tive sorte de ter bons chefes, na maioria das vezes. Mas, de certa forma, o chefe acaba sendo seu dono quando você é CLT. Eu tinha essa sensação. E quando ele não tem todo esse poder sobre você, o tratamento é mais amigável. Eu sinto isso. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem também. Bem, você não é propriedade do cliente, né? Da empresa que você está prestando o serviço, do cliente. Sobre o que eu falei, de sentir que você trabalhar CLT é uma prisão, é que você é propriedade da empresa. Você não tem essa sensação no freelance, porque realmente as coisas funcionam de uma forma diferente, de uma forma mais livre. Né? Você tem mais liberdade, assim, de fazer as coisas da maneira que você quer, do jeito que você acha melhor, do jeito que você se sente melhor. Relação com o cliente é mais saudável do que com o chefe. Como eu falei, por causa daquela questão da propriedade, né? Realmente, a relação com o cliente é bem melhor do que com o chefe. E novos aprendizados. Uma coisa que eu via muito na RH, e também quando eu era candidata, era que é uma coisa muito engessada. Por exemplo, eles querem que você tenha 6 tipos de conhecimentos. Se você não tem esses 6 tipos de conhecimentos, você não serve. Então, assim, me baseando principalmente na minha primeira experiência freelance, eu não tinha experiência em cadastro de produtos, mas eles me ensinaram. Eu não tinha experiência, depois eu entrei em outro, com cadastro de produtos também. Eu não tinha experiência na plataforma
que ele cadastrava os produtos dele, mas ele me ensinou, sabe? Então, assim, você ganha novos aprendizados, porque não tem aquela coisa de que você tem que chegar muito completo, sabendo de tudo, não. E sempre vão ter mais atividades para você fazer, além do que você já sabe. Então, você vai aprender muita coisa. Eu, pelo menos, tive muitos aprendizados que fazem com que eu cresça cada vez mais, trabalhando dessa forma. Então, essas são as vantagens que eu acho que tem como trabalhando como freelancer. Eu acho que de pessoas que já trabalham dessa forma também vão se identificar. E para quem quer começar a trabalhar, não tenha medo, se inscreva nas plataformas. Claro que é importante não deixar o seu trabalho CLT, né, fixo, para se jogar assim, porque, né, para cada pessoa é diferente a experiência, algumas vão conseguir mais rápido, outras podem demorar um pouco mais, mas é uma coisa que realmente vale a pena. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que fugiu um pouco do assunto do canal, mas tá tudo bem. Então é isso, até mais, tchauzinho!